Querido irmão, querida irmã, chegamos à véspera do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para a leitura orante da palavra do quarto domingo do Advento, dia 24 de dezembro. E estamos concluindo o período do Advento e já na véspera da grande festa cristã, se não a maior, uma das mais ricas de sentido, e em torno à qual há uma atmosfera muito marcada pela índole festiva, justamente de ter entre nós a história do Filho de Deus a participar dos caminhos humanos. Para esse quarto domingo do Advento, o Evangelho é o de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Vamos à leitura que nos qualifica a oração a seguir. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi enviado a uma virgem desposada de um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra de saudação e se pôs a pensar qual seria o significado. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Eis aqui a palavra do Evangelho para este quarto domingo do Advento. Vamos lá. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. O sexto mês do quê? Se estivesse o evangelista interessado em uma simples ou em uma mera datação de um fato, ele teria dito no ano 747 do calendário romano.
refere-se ao que ocorreu, que acontecimento desencadeou no primeiro mês, no primeiro dia, até completar 6 meses. É referência à concepção de João Batista, que ia nascer de uma senhora estéril, Isabel. E isto significava, assim o evangelista quer datar, não segundo a história dos fatos humanos, mas quando Deus irrompeu na história humana, na plenitude dos tempos, como diz Paulo, no tempo das plenitudes da graça do Senhor, para começar Deus começar a participar, de maneira até então nunca pensada, participar da história humana. Foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, gente de muita mestiçagem étnica, mas também religiosa. Galileia era uma terra de muitos encontros e desencontros, de muitas tensões, inclusive. Foi enviado a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. Pelo menos em termos de linhagem religiosa e linhagem teológica, José era daquela estirpe mais genuína das tradições de Israel, de Davi. Enviado a uma virgem, e o nome da virgem era Maria. Parece por que tanta ênfase? A virgindade, naquela época, não tinha nenhuma relevância. Era uma mulher que ainda não tinha gerado nenhum filho, então ainda não tinha significado e não tinha nenhuma proeminência e nenhum destaque. Já era assim com a região da Galileia, agora também esta jovem. Uma mulher tinha proeminência ou encontrava reconhecimento social se tivesse oferecido algum filho ao seu homem. E esta aqui ainda não oferecera nada que a projetasse. Tudo oculto, tudo escondido. Era o auge do Império Romano, ninguém sabia nada. Todos desconheciam que Deus estava a agir. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça. Cheia de graça. Título bonito. Em grego, é um verbo muito importante, agraciada. Mas o que significa isso? Repleta de todas as ternuras, das melhores ternuras de Deus. Poderíamos dizer, traduzir até, alegra-te, amada de Deus. É cheia de graça. Se quiséssemos traduzir, alegra-te, amada de Deus. O Senhor está contigo. Ela ficou perturbada, algumas traduções dizem, intrigada, outras, como esta nossa, com a palavra, e se pôs a pensar qual o sentido da saudação. O verbo aqui é empregado, traduzido melhor por intrigada ou perturbada, é um verbo que naquela época era empregado para falar de um mar muito agitado. Um mar num ambiente tempestuoso. Revolve tudo, agita tudo. Quem é capaz de frear o mar em grandes agitações e em grandes movimentos? Foi este o verbo usado pelo evangelista. Nossa, um verbo forte. Claro, a visita de um anjo com essas palavras. Qual
era o alcance de tudo aquilo? Uma jovem de Nazaré, virgem, de pouco significado e de pouca projeção no ambiente social local, a quem poderia consultar? Como poderia interpretar? Não temas. Essa expressão é muito bonita. Desde o Antigo Testamento, quando Deus alcança alguém e quer lhe confiar uma missão, o eleito, a eleita sempre experimenta a sua própria pequenez e a experimenta em modo profundo. Não temas. Encontraste graça ou foste plenificada dos encantos do próprio Deus. E então, ao chegar na medida em que o diálogo avança, também emerge a pergunta: como assim? Minha vida ainda é de uma pessoa solteira, sem conjugalidade? Ou seja, para o evangelista, o Salvador não é obra da potência humana. Ele não é filho que começa e o alcance de sua atuação se esgota na própria humanidade. Nem diz, embora assim esteja traduzido, o Espírito Santo. Não, não é isso. Espírito Santo descerá sobre ti. Espírito é força. Tudo o que haverá em ti será força de Deus. Ela frágil, Nazaré, virgem, inexpressiva, e Deus fez dela alguém cheia de graça. Tudo porque o próprio Senhor quer participar com toda a linguagem humana dos passos humanos da história e traduzir as ternuras de Deus em favor de cada um dos seus, em favor de cada um de nós. Que seja feliz, cheio de graça, o Natal que amanhã vamos celebrar. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui, eu e você, e olhe, somos muitos. Aqui estamos para a leitura orante, ou para a parte orante da nossa leitura, vamos falar assim. Para esse domingo 24 de dezembro, a véspera do Natal do Senhor. E queremos fazer, não apenas da data do calendário, mas do significado de tudo isso, um momento solene e sublime de oração. Vamos pacificar a nossa interioridade, vamos tirar de dentro de nós tudo o que nos inquieta, que nos agita, o que nos aguça a distração e instiga a dispersão de mente, de pensamentos e de espiritualidade. Respire profundamente você, aí eu aqui, lentamente, sentindo o ar a impregnar suas vias aéreas, sentindo os pulmões a inflarem-se, absorvendo o oxigênio, expulsando o gás carbônico,
Desde o dia do nosso primeiro choro, esta respiração não cessou. Também o Espírito de Deus não cessou em nós. Vamos orar a Ele, para que venha mover-nos às palavras orantes, aos gestos e aos sentimentos de quem ora. Espírito Santo de Deus, és a fonte de vida, do amor, da luz do Pai e do Filho que em nós brilha desde o batismo. Vem nos ajudar a orar agora. Vem orar conosco. Ou vem ser a palavra de Deus que queremos nós pronunciar em linguagem de fidelidade à tua presença amorosa em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora imaginar. Vamos até Nazaré. Era uma cidade em meio a montanhas, um vilarejo, bem pequeno. Pense uma vila pequena que você conhece, 30 casas, algo assim. Naquele tempo estava nas encostas das montanhas, região muito pedregosa. Juntavam as pedras para completar as grutas e ampliá-las. Lá viviam. Numa delas morava também a jovem Maria. Não era um templo, não havia luxo. Talvez uma ou outra cabra para um leite, algumas galinhas, quem sabe. Era a vida. Uma bacia e com uma pedra a amassar o trigo para moê-lo. Fazia a farinha deste modo. Depois começava outro labor, amassar o pão. Como era dura a vida. Vamos imaginar aquela jovem visitada por um anjo. Alegra-te, amada de Deus. Como poderia reagir uma jovem assim? A amada de Deus. O evangelista até diz que ficou tão agitada quanto um mar revolto. Assustou-se, não? Não temas, encontraste graça diante de Deus. Tente imaginar aquela jovem a ouvir estas palavras, a perceber-se predileta de Deus e ao mesmo tempo a interpretar o seu passado e o seu futuro. Não sabe se alegra ou se atemoriza, se a notícia é boa ou é inquietante. Tudo é muito novo. Vamos tentar ouvi-la um pouco mais. Como pode acontecer? Não tenho vida matrimonial. Tudo é humildade. Ninguém está a perceber dos vizinhos. Vamos tentar ouvi-la dizer: eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo segundo o que Deus pretende de mim. Tente vê-la e ouvi-la. Sou serva. Que aconteça comigo segundo o que Deus pretende de mim. Talvez esteja aquela jovem até emocionada. Alguma lágrima talvez esteja a sulcar o seu rosto. Quem sabe olha por perto para ver se alguém a flagrou. Nem sabe bem se é verdade ou se é sonho.
a experiência chega a ser convulsiva, pelo menos internamente. Mas tente vê-la pacificar-se, aquietar-se e dizer a Deus: faça-se em mim, Senhor, segundo a palavra que me chegou. Agora vamos lá para aquelas cenas, eu e você. Vamos contemplar aquela jovem, vamos entrar naquele cenário. Talvez tenhamos que falar a ela, talvez queiramos falar para ela, daquelas experiências que nos agitaram, que nos inquietaram, que suscitaram em nós temor. É até possível que queiramos dizer, como ela, que não entendemos, Senhor, porque certas coisas acontecem conosco, justamente conosco. Nós que queremos ser honestos, fiéis, discípulos, quem sabe até tentados a fazer uma queixa a Deus. Mas lá estamos. Queremos falar a ela depois de toda a experiência de maternidade e de cruz. Vamos nos colocar lá naquele cenário e ouvi-la uma vez mais. Sou serva. Que o Senhor faça de mim segundo o que Ele designou. Talvez a mãe do Senhor, lá em Nazaré, lá na sua casinha, humilde, nos convide a entrar e nos convide a repetir com ela: sou servo, sou serva. Talvez ela nos ajude a dizer a Deus: que aconteça comigo segundo os caminhos que o próprio Senhor traçou para a minha história. Talvez eu tenha medo de dizer isso. Ela conhece até os medos. Ela pode me lembrar, a mim e a você, que ela ouviu: não temas, Maria. Talvez possamos ouvir também nós: não temas. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Talvez a própria mãe, aquela jovem mãe cheia de perguntas sobre o seu futuro. Daqui uns dias os sinais da gravidez vão se apresentar, como fará? Mas ela continua a repetir: sou serva, Deus cuida. E talvez queira dizer a nós, a mim e a você, no ano que está terminando, para que no ano que vai começar, que repitamos: sou servo, sou serva. Talvez ela até queira nos dizer: amanhã celebraremos o Natal do Senhor. E ela vai querer repetir: foram vividos momentos muito difíceis, mas nunca Deus me deixou sem respostas. E quem sabe ela queira que eu perceba isso, que Deus sempre participou dos meus passos e deseja ouvir minha resposta de servo, de serva. Agora é a hora da minha oração silenciosa.